O mundo em 1954 ainda vivia as consequências da Segunda Guerra Mundial, mas de uma maneira diferente. O planeta estava dividido entre dois grandes blocos políticos. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. O mundo entrava em uma nova fase marcada pela Guerra Fria. Nesse cenário de tensão e reconstrução, o futebol ganhava ainda mais importância. Para muitos países, o esporte se tornava uma forma de recuperar orgulho, identidade e esperança. E em 1954, o futebol viveu uma das histórias mais improváveis de todos os tempos. Uma seleção considerada praticamente invencível, contra um time que poucos acreditavam que poderia sequer jogar aquela Copa. No capítulo de hoje, vamos contar a história da Copa do Mundo da Suíça e um dos momentos mais surpreendentes da história do esporte, a Alemanha e o Milagre de Berna. E chegamos ao quinto capítulo da nossa série sobre a história das Copas. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, dá uma olhada na nossa playlist aqui no canal para entender tudo o que aconteceu até aqui. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa é uma série especial onde vamos passar por todas as Copas do Mundo, capítulo por capítulo. A Copa do Mundo de 1954 ficou marcada como um dos capítulos mais impressionantes da história do futebol desde o seu início. A Europa tentava se reconstruir política, econômica e socialmente. A Alemanha estava dividida entre ocidental e oriental, e o país ainda carregava o peso histórico do conflito que havia devastado o continente poucos anos antes. Nesse cenário, o futebol surgia como uma forma de identidade e reconstrução nacional. E a Copa do Mundo começava a ganhar cada vez mais importância como o grande palco do esporte. A FIFA escolheu a Suíça como sede do torneio basicamente por dois motivos. O primeiro é que era necessário levar a Copa do Mundo de volta para a Europa, pois o continente não sediava a competição desde 1938. E o segundo é porque a Suíça sempre foi considerada um país neutro, ou seja, não sofreria rejeição. Ao todo, 16 seleções participaram da competição. O formato era diferente do que estamos acostumados hoje. Na fase de grupos, nem todas as equipes se enfrentavam. Os grupos tinham cabeças de chave e alguns confrontos eram definidos previamente. Depois da primeira fase, o torneio seguia para o mata-mata até a grande final. E então, em 16 de junho de 1954, Brasil e México fariam a partida de abertura da Copa. Começava ali uma história que teria um dos finais mais surpreendentes de todos os tempos. A Copa de 1954 foi simplesmente um festival de gols. No total, foram 140 gols em apenas 26 partidas. Uma média impressionante de mais de 5 gols por jogo, a maior de todas as Copas até hoje. Um dos jogos mais incríveis da história das Copas aconteceu nas quartas de final. Áustria contra a Suíça. O placar terminou em 7-5 para os austríacos. Com 12 gols, esse jogo se tornou a partida com mais gols da história das Copas do Mundo. Mas as surpresas não pararam por aí. A Alemanha Ocidental começou o torneio sem grande favoritismo. Enquanto isso, a Hungria impressionava o mundo com atuações dominantes. Na fase de grupos, os húngaros aplicaram uma goleada histórica na própria Alemanha. Hungria 8-3. Naquele momento, parecia impossível imaginar um final diferente de um título húngaro. O Brasil chegou à Copa de 1954 tentando superar o trauma do Maracanazo de 1950. A seleção brasileira passou pela fase de grupos após empatar com a Iugoslávia e vencer o México. Mas nas quartas de final, o Brasil enfrentou justamente a poderosa Hungria. O jogo ficou conhecido como a Batalha de Berna. Foi uma partida extremamente violenta, cheia de faltas e confusão, uma verdadeira guerra. Mas dentro de campo, a Hungria venceu por 4-2 e eliminou o Brasil. Entre os destaques da seleção brasileira estava Didi, que já demonstrava a técnica que o transformaria em um dos grandes nomes do futebol mundial nos anos seguintes. O grande artilheiro da Copa foi o húngaro Sándor Kocsis. Ele marcou 11 gols no torneio e foi um dos grandes responsáveis pela campanha impressionante da Hungria. O melhor jogador da Copa, segundo muitos especialistas e historiadores do futebol, foi Ferenc Puskás. Capitão da Hungria e apelidado de o Major Galopante, Puskás era considerado o maior talento do futebol mundial na época. Do lado alemão, o herói improvável foi Helmut Hahn. Foi dele o gol que garantiu o título da Alemanha na final.
Mas o grande símbolo da seleção alemã era Fritz Walter. Capitão da equipe e líder dentro de campo, Walter representava uma geração de jogadores que carregava o peso da reconstrução de um país inteiro. A Copa de 1954 é até hoje a Copa com a maior média de gols da história. Foram 140 gols em 26 jogos, uma média de 5,4 gols por partida. Essa também foi a Copa com a partida com mais gols na história. Foram 12 bolas na rede no confronto entre Áustria e Suíça. 4 de julho de 1954, a Copa seria decidida em Berna. Alemanha e Hungria ficariam novamente frente a frente. Para se ter ideia do tamanho do favoritismo húngaro. Entre 1950 e 1954, a Hungria acumulou uma sequência incrível de mais de 30 partidas sem perder. A seleção havia conquistado a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1952 e estava há mais de 4 anos sem uma única derrota. Além disso, haviam humilhado os alemães na fase de grupos, com a goleada por 8-3. O título era questão de 90 minutos para a Hungria, e o início da partida parecia confirmar todas as previsões. Com apenas 8 minutos de jogo, a Hungria já vencia por 2-0. A torcida húngara comemorava o título que era certo naquele momento. Parecia que a história estava escrita, mas o futebol tem uma maneira curiosa de desafiar o que parece inevitável. A Alemanha inexplicavelmente reagiu e conseguiu empatar a partida com Morlock e Hahn. O jogo ficou aberto, mas o que mudaria aquela história foi algo que ninguém esperava naquele momento. Uma forte chuva começou a cair sobre Berna. O campo ficou pesado. A partida se transformou em uma batalha. A Alemanha conseguia compensar o talento do adversário com um jogo extremamente físico. E com o passar do tempo, ficava cada vez mais nítido o nervosismo do time húngaro em não conseguir resolver a partida. E então, perto do final do jogo, aconteceu o momento que entraria para sempre na história do futebol. O milagre acontecia na frente de todos. Helmut Hahn recebeu a bola na entrada da área, chutou no canto e virou a partida para os alemães. O estádio explodiu, pois o mundo via ali, bem na sua frente, a maior zebra da história dos esportes acontecendo. A Hungria ainda chegou a marcar novamente nos minutos finais, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, o árbitro apitou o fim da partida, contra todas as expectativas, contra o melhor time do mundo. A Alemanha Ocidental era campeã da Copa do Mundo. Nascia ali o chamado Milagre de Berna. E o mundo assistiu naquele dia o nascimento da maior potência europeia em Copas. Nascia ali o famoso futebol. Não da beleza, não da plástica, mas sim o futebol do resultado. Nascia ali o futebol alemão. A Copa de 1954 deixou um legado enorme para o futebol. Ela mostrou que organização tática, disciplina e preparo físico podiam superar até mesmo os times mais talentosos. Também reforçou a importância da preparação física no futebol moderno. Mas, acima de tudo, aquele torneio deixou uma lição que o futebol repete até hoje. No futebol, nada é impossível. E no próximo episódio da nossa série História das Copas do Mundo, vamos viajar até 1958. A Copa que apresentou ao mundo um jovem brasileiro chamado Pelé, que de desconhecido se tornaria um rei. Se você está gostando da nossa série, por favor, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdos com qualidade. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui no Ranqueando FC. Até a próxima!